Minhas senhoras e meus senhores, antes de começar a falar sobre o meu tema propriamente dito, deixai que faça algumas observações introdutórias. Sinto que vou ter grandes dificuldades em vos comunicar os meus pensamentos e penso que algumas delas podem ser atenuadas se as mencionar desde já. A primeira, que quase não preciso mencionar, é que o inglês não é a minha língua materna, e por isso a minha expressão falta-lhe frequentemente o rigor e a sutileza que seriam desejáveis se falamos sobre um tema difícil. Tudo o que posso fazer é pedir-vos que torneis a minha tarefa mais fácil, procurando captar o sentido do que vos quero dizer, apesar dos erros em que irei continuamente incorrendo contra a gramática inglesa. A segunda dificuldade que quero mencionar é esta, que provavelmente muitos de vós viestes a esta minha conferência com expectativas algo erradas. E para vos colocar na perspectiva certa quanto a este ponto, direi algumas palavras sobre a razão da escolha do tema designado. Quando o vosso anterior secretário me honrou, pedindo-me que apresentasse um texto na vossa sociedade, pensei em primeiro lugar que de certo o faria, e em segundo lugar que se ia ter uma oportunidade de vos falar, deveria fazê-lo sobre alguma coisa que me entusiasmasse comunicar-vos, e que não devia desaproveitar esta oportunidade, proferindo uma lição sobre, digamos, lógica. Chamo a isso desaproveitar, porque, para vos explicar uma matéria científica, seria necessário um curso e não um texto de 1 hora. Uma outra alternativa teria sido ter-vos apresentado aquilo a que se chama uma conferência de divulgação científica, ou seja, uma conferência destinada a fazer-vos crer que compreendeis uma coisa que na verdade não compreendeis, e dessa forma satisfazer o que acredito ser um dos mais rasteiros desejos das pessoas modernas, nomeadamente a curiosidade superficial acerca das últimas descobertas da ciência. Rejeitei estas alternativas e decidi falar-vos sobre um tema que me parece ser de importância generalizada, esperando que possa ajudar a esclarecer os vossos pensamentos sobre este assunto, mesmo que venhais a discordar completamente com o que vou dizer sobre a matéria. A minha terceira e última dificuldade é uma das que se associam a grande parte das conferências filosóficas mais extensas, e é isto que o ouvinte é incapaz de ver em simultâneo na estrada por onde é encaminhado e a meta para onde ela conduz. Com isto quero dizer o seguinte: ou pensa, compreendo tudo o que ele diz, mas com os diabos, aonde quer ele chegar. Ou então pensa, estou a ver qual é o objetivo, mas com os diabos, como vai conseguir lá chegar? Tudo o que posso fazer, repito, é pedir-vos que sejais pacientes e esperar que, no fim, sejais capazes de ver, ao mesmo tempo, o caminho e a meta aonde ele conduz. Vou então começar. Como sabeis, o meu tema é a ética, e adotarei a explicação desse termo que o professor Murray deu no meu livro Principia Ethica. Diz ele: a ética é a investigação geral sobre o que é o bem. Agora vou usar o termo ética num sentido ligeiramente mais vasto, de fato num sentido que inclui o que acredito ser a parte mais essencial daquilo a que geralmente se chama estética. E para vos fazer compreender o mais claramente possível o que considero ser a matéria da ética,
vou apresentar-vos um certo número de expressões, mais ou menos sinônimas, cada uma das quais pode ser substituída pela definição anterior. E ao enumerá-las, quero produzir a mesma espécie de efeito que Galton produziu quando captou um certo número de fotografias de diferentes rostos na mesma placa fotográfica, a fim de obter a imagem das características típicas que todos têm em comum. E assim, como ao mostrar-vos uma tal fotografia coletiva, eu pudesse fazer-vos ver aquilo que é típico, digamos, de um rosto chinês. Espero que do mesmo modo, se olhardes através da série de sinônimos que vos vou apresentar, podereis assim, ou espero, ser capazes de ver as características que todos têm em comum, e que estas são as feições típicas da ética. Ora, em vez de dizer que a ética é a investigação geral daquilo que é bom, eu poderia ter dito que a ética é a investigação acerca daquilo que é valioso, ou acerca daquilo que é realmente importante. Ou podia ter dito que a ética é a investigação sobre o sentido da vida, ou sobre o que faz valer a pena viver, ou sobre o modo certo de viver. Acredito que se olhardes para todas estas frases, ireis obter uma ideia aproximada acerca daquilo de que se ocupa a ética. Ora, a primeira coisa que sobressai em todas estas expressões é que cada uma delas é na realidade usada em dois sentidos muito diferentes. Chamar-lhes-ei o sentido trivial ou relativo, por um lado, e o sentido ético ou absoluto, por outro. Isso significa que a cadeira serve um certo objetivo pré-determinado e que a palavra boa, aqui, tem apenas sentido na medida em que a finalidade terá sido previamente fixada. De fato, a palavra bom, no sentido relativo, significa simplesmente satisfazer um certo padrão pré-determinado. Então, quando dizemos que este homem é um bom pianista, queremos dizer que ele consegue tocar peças de um certo nível de dificuldade com um certo grau de destreza. E de modo semelhante, se disser que é importante para mim não apanhar uma constipação, quero dizer que uma constipação produz determinados distúrbios na minha vida. E se digo que este é o caminho certo, quero dizer que é o caminho certo relativamente a um determinado objetivo. Usadas desta forma, estas expressões não apresentam quaisquer dificuldades ou problemas profundos. Mas não é assim que a ética as emprega. Suponhamos que eu saiba jogar tênis e que um de vós me via jogar e dizia: "Olha, que jogas bastante mal." Ao que eu responderia: "Eu sei, jogo mal, mas também não quero jogar melhor." Tudo o que a outra pessoa me poderia dizer seria: "Ah, então está bem." Mas suponhamos que tenha dito a um de vós uma mentira escandalosa e que essa pessoa se virava para mim e me dizia: "Estás a comportar-te como um animal." E então eu respondesse: "Sei que me estou a comportar mal, mas também não quero comportar-me melhor." Será que essa pessoa me diria: "Ah, então está bem?" Com certeza que não. Diria: "Bem, devias querer comportar-te melhor." Aqui tendes um juízo de valor absoluto, enquanto que o primeiro exemplo era de um juízo relativo. A essência dessa diferença parece-me ser obviamente esta: todo o juízo de valor relativo é uma mera afirmação de fatos e pode, por isso, ser emitido de tal forma que perde qualquer aparência de um juízo de valor, em vez de dizer: "Este é o caminho certo para Grantchester." Eu poderia igualmente ter dito: "Este é o caminho que deves tomar
se queres chegar a Grantchester no mais curto espaço de tempo. Este homem é um bom corredor. Significa apenas que ele corre um certo número de milhas num certo número de minutos, e aí por diante. Ora, o que pretendo sustentar é que, embora todos os juízos de valor relativo possam ser mostrados como meras afirmações de fatos, nenhuma afirmação de um fato pode alguma vez ser ou implicar um juízo de valor absoluto. Deixe-me explicar isto. Suponhamos que um de vós era uma pessoa onisciente e, portanto, conhecia todos os movimentos de todos os corpos no mundo, mortos ou vivos, e que também conhecia todos os estados mentais de todos os seres humanos que viveram desde sempre. Suponhamos ainda que este homem escreveu tudo o que conhecia num grande livro. Então, esse livro deveria conter a descrição total do mundo. E o que quero dizer é que este livro não conteria nada que pudéssemos chamar um juízo ético ou qualquer coisa que logicamente implicasse um tal juízo. Claro que conteria todos os juízos relativos de valor e todas as proposições científicas verdadeiras e, de fato, todas as proposições verdadeiras que podem ser concebidas. Porém, por assim dizer, todos os fatos descritos situar-se-iam ao mesmo nível, da mesma forma que todas as proposições se encontram no mesmo plano. Não existem proposições que, num sentido absoluto, possam ser sublimes, importantes ou triviais. Ora, talvez alguns de vós concordem com isso e se lembrem das palavras de Hamlet. Nenhuma coisa é boa ou má, mas é o pensar que a torna assim. Mas também isto poderia levar a um equívoco. O que Hamlet diz parece implicar que bom e mal, embora não sendo propriedades do mundo exterior a nós, são atributos dos nossos estados mentais. Mas o que quero dizer é que um estado mental, na medida em que significamos com esse termo um fato que podemos descrever, não é bom ou mal em qualquer sentido ético. Se, por exemplo, no nosso livro do mundo lêssemos a descrição de um assassínio com todos os seus pormenores físicos e psicológicos, a mera descrição destes fatos não conterá nada a que pudéssemos chamar uma proposição ética. O assassínio estará exatamente no mesmo plano de qualquer outro acontecimento, por exemplo, da queda de uma pedra. É certo que a leitura desta descrição poderia causar-nos dor ou raiva, ou qualquer outra emoção, ou poderíamos ler sobre a dor ou a raiva causadas por este assassínio noutras pessoas, quando ouviram falar dele, mas serão simplesmente fatos, fatos e mais fatos, mas nada de ética. Agora, tenho que dizer que, se considerar o que a ética realmente deveria ser, se existisse uma tal ciência, o que daí resulta parece-me bastante óbvio. Parece-me óbvio que nada que alguma vez conseguíssemos pensar ou dizer poderia ser a coisa. Que não podemos escrever um livro científico cuja matéria pudesse ser intrinsecamente sublime e acima de todas as outras matérias. Posso apenas descrever o meu sentimento com a metáfora. Se alguém pudesse escrever um livro sobre ética, que fosse realmente um livro sobre ética, com uma explosão, este livro destruiria todos os outros livros do mundo. As nossas palavras, usadas tal como as usamos na ciência, são apenas recipientes capazes de conter e transportar significado e sentido naturais. A ética, se for alguma coisa, é sobrenatural, e as nossas palavras exprimem somente fatos, como uma chávena só pode conter uma chávena cheio de água, mesmo que eu lhe queira deitar um galão em cima.
Eu disse que, na medida em que se considerem fatos e proposições, só existe valor relativo e bem relativo, justiça, etc. E antes de continuar, permite-me ilustrar esta ideia com um exemplo bastante óbvio. A palavra certa é aquela que conduz a um destino arbitrariamente predeterminado, e é bastante claro para todos nós que não faz sentido falar sobre a estrada certa, independentemente de tal objetivo predeterminado. Vejamos agora o que poderíamos possivelmente querer dizer com a expressão a estrada absolutamente certa. Penso que seria a estrada pela qual, ao vê-la, toda a gente teria que seguir com necessidade lógica ou ficar envergonhada por não o fazer. De forma semelhante, o bom absoluto, caso fosse um estado de coisas suscetível de ser descrito, seria algo que toda a gente, independentemente dos seus gostos ou inclinações, iria necessariamente efetivar ou sentir-se culpado por não o fazer. E quero dizer que um tal estado de coisas é uma quimera. Nenhum estado de coisas contém, em si mesmo, aquilo a que gostaria de chamar o poder coercivo de um juiz absoluto. O que se passa, então, com todos nós que, como eu próprio, nos sentimos ainda tentados a usar tais expressões como bom absoluto, valor absoluto, etc. E o que é que temos em mente quando o tentamos exprimir? Ora, sempre que tento esclarecer isso para mim mesmo, é natural que devesse relembrar casos em que eu usaria certamente estas expressões e me encontro dentro da situação em que vós vos encontraríeis. Se, por exemplo, vos estivesse a fazer uma conferência sobre a psicologia do prazer. O que faríeis, então, seria experimentar, evocar alguma situação típica em que sempre sentistes prazer. A razão é que, tendo esta situação em mente, tudo o que vos diria tornar-se-ia concreto e, por assim dizer, controlável. Uma pessoa poderia, talvez, escolher do seu armazém de exemplos a sensação de passear num belo dia de verão. Ora, é nesta situação que me encontro se pretendo fixar a minha mente naquilo que quero dizer com valor absoluto ou ético. E então, no meu caso, acontece sempre que a ideia de uma experiência particular se me apresenta. O que se torna, por isso, num certo sentido, a minha experiência par excellence. E é por esta razão que, ao dirigir-me agora a vós, vou usar esta experiência como o meu primeiro e prioritário exemplo. Como disse antes, este é um assunto inteiramente pessoal, e outras pessoas encontrariam outros exemplos mais marcantes. Vou descrever esta experiência de modo a, se possível, vos fazer relembrar experiências idênticas ou semelhantes, a fim de que possamos ter uma base comum para a nossa investigação. Acredito que a melhor maneira de a descrever é dizer que, quando a tenho, fico assombrado com a existência do mundo. Tenho, então, tendência para usar frases como é extraordinário que alguma coisa possa existir, ou como é extraordinário que o mundo possa existir. Vou referir imediatamente uma outra experiência que também conheço e com a qual alguns de vós deveis estar familiarizados. É o que se pode chamar a experiência de nos sentirmos em absoluta segurança. Quero dizer, o estado mental no qual nos sentimos inclinados a dizer: encontro-me em absoluta segurança. Nada me pode ferir, aconteça o que acontecer. Ora, deixai-me tomar em consideração estas experiências, porque creio que exibem exatamente as características do que estamos a tentar esclarecer. E a este respeito, a primeira coisa que tenho a dizer
é que a expressão verbal que damos a estas experiências não tem sentido. Se eu disser, fico assombrado com a existência do mundo, estou a usar mal a linguagem. Deixai-me explicar. Tem um sentido perfeito e claro dizer que me assombro com alguma coisa, se for o caso. Todos compreendemos o que significa dizer que me assombro com o tamanho de um cão, que é maior do que qualquer outro que alguma vez tenha visto, ou com alguma coisa que, para o senso comum da palavra, seja extraordinária. Em cada um desses casos, assombro-me por alguma coisa ser aquilo que eu podia conceber, não ser o caso. Assombro-me com o tamanho deste cão, porque eu podia conceber um cão com outro tamanho, digamos, o normal, com o qual não me deveria assombrar. Dizer, fico assombrado que isto ou aquilo aconteça, sendo o caso, só tem sentido se conseguir imaginar que isso não seja o caso. Neste sentido, podemos assombrar-nos com a existência de, por exemplo, uma casa quando a vemos e não a visitávamos há muito tempo e imaginávamos que, entretanto, tivesse sido demolida. Mas não tem sentido dizer que me assombro com a existência do mundo, porque não consigo imaginar que ele não exista. Poderia, é claro, ficar assombrado por o mundo à minha volta ser tal e qual ele é. Se, por exemplo, tivesse esta experiência, enquanto olhasse para o céu azul, poderia assombrar-me por o céu estar azul, por contraste com o caso em que estivesse nublado. Porém, não é isso que quero dizer. Fico assombrado por o céu ser o que quer que ele seja. Poderíamos ficar tentados a dizer que aquilo que me causa assombro é uma tautologia, nomeadamente que o céu seja azul ou não azul. Mas, então, não tem sentido dizer que ficamos assombrados com uma tautologia. Ora, o mesmo se aplica a outra experiência que acabei de mencionar, a experiência de segurança absoluta. Todos nós sabemos o que, na vida comum, significa estar em segurança. Estou em segurança no meu quarto, quando não posso ser atropelado por um autocarro. Estou em segurança se já tiver tido tosse convulsa, porque não posso tê-la outra vez. Essencialmente, estar em segurança significa que é fisicamente impossível que certas coisas me venham a acontecer e, portanto, não tem sentido dizer que estou em segurança, aconteça o que acontecer. Repito que este é um mau uso da palavra segurança, assim como o outro exemplo era um mau uso da palavra existência ou assombramento. Agora quero que fiqueis conscientes de que um certo e característico mau uso da nossa linguagem percorre todas as expressões éticas e religiosas. Prima facie. Todas estas expressões parecem ser só símiles. Assim parece que algo de semelhante acontece quando estamos a usar a palavra correto, no sentido ético, embora o que queremos dizer não seja correto no seu sentido trivial. Esse quando dizemos, este é um bom tipo, embora a palavra bom não significa que o mesmo que significa na frase, este é um bom jogador de futebol, parece existir alguma similaridade. E quando dizemos, a vida deste homem foi valiosa, não o dizemos com o mesmo sentido em que falaríamos de uma qualquer joia valiosa, mas parece existir aqui alguma espécie de analogia. Ora, nesta perspectiva, todos os termos religiosos parecem ser usados como símiles ou alegoricamente. Porque quando falamos de Deus e que Ele vê tudo, e quando nos ajoelhamos para lhe rezar, todos os nossos termos e ações parecem ser partes de uma grande elaborada alegoria que o representa,
como um ser humano com grande poder, cuja graça tentamos conquistar, etc, etc. Mas esta alegoria também descreve as experiências a que me acabei de referir, porque a primeira delas é, segundo creio, exatamente aquilo a que as pessoas se referiam quando disseram que Deus tinha criado o mundo, e a experiência de segurança absoluta tem sido descrita, dizendo-se que nos sentimos seguros nas mãos de Deus. Uma terceira experiência do mesmo tipo é a de nos sentirmos culpados. E de novo, isto foi descrito com a frase que Deus condena a nossa conduta. Assim, na linguagem ética e religiosa, parecemos estar constantemente a usar símiles. Mas um símile tem que ser o símile de alguma coisa. E se posso descrever um fato por meio de um símile, também tenho que ser capaz de deixar cair o símile e descrever os fatos sem ele. Ora, neste nosso caso, assim que tentamos deixar cair o símile, é simplesmente enunciar os fatos que estão por detrás dele, descobrimos que tais fatos não existem. E assim, aquilo que de início parecia ser um símile, agora parece ser um mero sem sentido. Então as três experiências que vos mencionei, e poderia ter acrescentado outras, parecem aqueles que as experimentaram, por exemplo, a mim próprio, de alguma forma, possuir um valor intrínseco, absoluto. Mas quando digo que são experiências, são certamente fatos. Elas ocorrem num tempo e num lugar, duraram um certo tempo definido e, por consequência, são passíveis de descrição. E assim, a partir do que disse há alguns minutos, tenho que admitir que não tem sentido dizer que elas possuem valor absoluto. E aqui cheguei ao ponto principal deste texto. É o paradoxo que uma experiência, um fato, deva parecer ter valor absoluto. E serei ainda mais incisivo ao dizer que é paradoxal que uma experiência, um fato, deva parecer ter um valor sobrenatural. Ora, há uma forma pela qual eu seria tentado a enfrentar este paradoxo. Deixai-me primeiro considerar de novo a nossa primeira experiência de assombramento pela existência do mundo e deixai-me descrevê-la de um modo ligeiramente diferente. Todos conhecemos o que na vida comum poderia ter chamado um milagre. Trata-se, óbvia e simplesmente, de um acontecimento semelhante ao qual nunca ainda vimos outro. Suponhamos agora que tal evento ocorreu. Tomemos o caso em que num de vós subitamente nascesse uma cabeça de leão e começasse a rugir. De certo que isso seria a coisa mais extraordinária que posso imaginar. Ora, quando tivéssemos recuperado da nossa surpresa, o que eu sugeriria seria que se fosse buscar um médico e que o caso fosse cientificamente investigado, e não fora a circunstância de fazer sofrer essa pessoa, procederia a sua vivissecção. E então, para onde teria que ir o milagre? Porque é claro que, quando olhamos para ele deste modo, tudo o que é milagroso desapareceu, a não ser que aquilo que significamos com este termo seja meramente que um fato ainda não foi explicado pela ciência. O que, de novo, significa que até agora não conseguimos enquadrar este fato com outro num sistema científico. Isto mostra que é absurdo dizer: a ciência provou que não existem milagres. A verdade é que o modo científico de olhar para um fato não é a mesma forma de olhar para ele como se fosse um milagre. Porque qualquer que seja o fato que se possa imaginar, por si só, ele não é milagroso no sentido absoluto deste termo.
Porque vemos agora que temos vindo a usar a palavra milagre, tanto no sentido absoluto, como no sentido relativo do termo. E descreverei agora a experiência de assombramento com a existência do mundo, dizendo: é a experiência de ver o mundo como um milagre. Agora fico tentado a dizer que a expressão correta na linguagem para o milagre da existência do mundo, embora não seja uma proposição na linguagem, é a existência da própria linguagem. Mas, então, o que significa ter consciência deste milagre em algumas circunstâncias e não noutras? Porque tudo o que eu disse, ao transferir a expressão do miraculoso de uma expressão por meio da linguagem para a sua expressão pela existência da linguagem, tudo o que eu disse é, de novo, que não podemos exprimir o que queremos exprimir, e que tudo o que dizemos sobre o miraculoso absoluto permanece sem sentido. Ora, a resposta a tudo isto parecerá perfeitamente clara a muitos de vós. Direis: bom, se algumas experiências nos tentam constantemente e que lhes atribuamos uma qualidade, a qual chamamos valor e importância absolutos ou éticos, isto mostra simplesmente que por estas palavras nós não significamos coisas sem sentido, que apesar de tudo o que significamos dizendo que uma experiência tem valor absoluto, é apenas um fato como outros fatos. E tudo a que se resume é que ainda não conseguimos encontrar a análise logicamente correta daquilo que queremos significar com as nossas expressões éticas e religiosas. Agora, quando isto é usado contra mim, vejo imediatamente com clareza, como se fosse um relâmpago de luz, não apenas que nenhuma descrição em que possa pensar serviria para descrever o que quero significar com valor absoluto, mas que rejeitaria todas as descrições significantes que qualquer outra pessoa pudesse eventualmente sugerir ab initio, com base na sua significação. Ou seja, vejo agora que estas expressões sem sentido não eram sem sentido, porque eu não tinha ainda encontrado a expressão correta, mas que o seu não sentido era a sua verdadeira essência. Porque tudo o que eu queria fazer com elas era apenas ir para além do mundo. E isto quer dizer, para além da linguagem significante. A minha tendência natural, e acredito que seja a tendência de todos os homens que alguma vez tentaram escrever ou falar sobre ética ou religião, foi correr contra os limites da linguagem. Este correr contra as paredes da nossa prisão é perfeita e absolutamente sem esperança. A ética, na medida em que nasce do desejo de dizer alguma coisa sobre o significado último da vida, do bom absoluto, do que tem valor absoluto, não pode ser uma ciência. Aquilo que ela diz nada acrescenta ao nosso conhecimento, em qualquer sentido, mas é o testemunho de uma tendência da mente humana que eu pessoalmente não posso deixar de respeitar profundamente e que nunca me ocorreria ridicularizar.